Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Revelar e vamos direto ao assunto. Não sem antes relembrar a promessa que Donald Trump fez nesse comício de que ele vai liberar os arquivos referentes à eliminação do Kennedy. Eu quero de vez em quando relembrar vocês aqui a respeito dessa promessa e eu espero que Robert Kennedy Jr. esteja realmente à frente da abertura desses documentos, porque muitas coisas serão reveladas a respeito do Estado Profundo americano, caso essa liberação de documentos seja feita conforme ele prometeu. Aqui nós vemos Trump e Kennedy logo atrás dele. Nós temos de ter acesso a isso, porque muita coisa no mundo vai acabar explicada a partir disso aí. Mas vamos adiante aqui. Candidato a prefeito promete deixar inteligência artificial governar a cidade. Então a desinteligência humana, né, está fazendo com que ela se submeta à inteligência artificial. A candidata a prefeito dos Estados Unidos propôs governar a cidade de Cheyenne com auxílio de um bot de inteligência artificial. Pessoal, há muitos que interpretam uma determinada passagem profética de que no futuro haverá uma divisão mundial em 10 reinos e que haverão então 10 reis e que esses 10 reis darão seu poder à besta. E aí, qual é a interpretação? Eles dizem que a besta então seria essa inteligência artificial que governaria o mundo a partir disso. Isso é o sonho de todo tecnocrata. Por quê? Porque eles dizem assim, político não vale nada. E de uma certa maneira até eles estão certos, mas não totalmente, porque existem bons políticos, embora sejam poucos. Há os verdadeiros heróis ali no meio dessa mistura de chacais com abutres e etc. Mas há pessoas muito boas ali no meio que penso que são aqueles poucos que ainda seguram a coisa para que ela não desande totalmente. Mas voltando, os tecnocratas querem eliminar da fatura os políticos, na verdade eliminando os seres humanos, porque eles acham, primeiramente, que os técnicos governam muito melhor do que políticos. E nós estamos vendo o que um técnico está fazendo aqui no Brasil com a liberdade de expressão, né? Ele não depende de voto de ninguém, ele está lá porque ele possui um conhecimento específico, ele é um técnico, né? E aí, não precisando dar a satisfação a cada 4 anos por conta de votos, ele faz aquilo que acha que está correto dentro daquele espectro de ideologia e pensamento que ele tem. Isso, na verdade, é o fruto da tecnicidade. Isso é o fruto daquilo que aqueles que dizem que os iluminados governam melhor, como Platão dizia, né, os reis filósofos vão governar melhor a república. E Platão, nesse aspecto, era um grandíssimo filho da mãe, porque veja o resultado do que é quando os técnicos governam. Nós nem sequer temos acesso a essas pessoas. Então, por pior que sejam os políticos, pelo menos a cada 4 anos eles se sujeitam, né, a pedir aí o escrutínio do povo. E o tecnocrata, ele acha o seguinte, olha, melhor ainda do que o técnico é o robô, é a inteligência artificial. O que eu acho que é ainda pior do que o técnico, porque se o técnico não precisa de voto, mas ele ainda sofre uma certa pressão da sociedade. Agora, o robô não, ele vai agir matematicamente e não importa quanto sofrimento ele cause, desde que um determinado fim seja alcançado. Hoje, alguns técnicos também, não importa quanto sofrimento e desgraça eles causem, né, e pronto, né, porque... Mas agora, uma inteligência artificial, nem a pressão não vai sofrer, né? Então, os eleitores na capital do estado americano de Wyoming, Cheyenne, decidiram que a prefeitura então ficará entre 2 prefeitos, o tal de Patrick e o Ryan, e um deles prometeu permitir que um bot de inteligência artificial governasse a cidade. Por enquanto, ainda é no estilo copiloto, com auxílio do bot. Só que futuramente podem ter certeza que nós veremos repartições públicas, municípios, estados, países e talvez até o mundo, talvez essa interpretação que inclusive nós explicamos lá na comunidade fechada, com minúcias, talvez é isso que vai ser realmente o cumprimento da profecia anteriormente citada. Mas vamos adiante aqui. Justiça faz acordo com corretoras e pode acelerar processo de apreensão de bitcoins e criptomoedas. Isso aqui, para quem opera no mercado de cripto, não é novidade nenhuma, as pessoas já estão sabendo que isso aqui está acontecendo. E também não é novidade que isso aqui esteja acontecendo, porque já há um bom tempo sentenças e decisões interlocutórias estão apreendendo criptomoedas quando
os decisores, né, os julgadores acham necessário, se essas criptos estiverem em corretoras. Só que o que eles querem fazer com isso, para quem não entendeu, é criar uma espécie de criptojude. Hoje nós temos o Bacen-Jude, que é uma espécie de penhora de bens, aliás, de valores, né, nos bancos, onde o juiz ele tem a possibilidade de penhorar quase que automaticamente, sem precisar que essa ordem vá até o gerente, e depois o gerente tem que pedir autorização para não sei quem, nesse meio tempo o dinheiro sumiu da conta. Não, agora é quase que automático. E eles querem fazer isso com as cripto também. Aí alguém vai dizer assim, mas aí quem tem as cripto em carteira, né, carteira fria, isso não acontece, só para quem tem corretora. Sim, é só para quem tem as criptos em corretora, mas uma grande quantidade das criptos, principalmente as institucionais, geridas por instituições, né, estarão nas corretoras, óbvio. Enfim, isso vai enfraquecendo aquela teoria libertária, né, de que isso aí é o píncaro da liberdade. Não é. Eu tenho explicado por quê. Um dos motivos é porque o próprio acesso à internet será feito só com autorização, etc, etc. Mas isso não vamos repetir tudo aqui. Outro dia a gente fala mais um pouco sobre isso. Agora, isso aqui é outra coisa preocupante. Computadores quânticos estão avançando muito mais rápido do que os cientistas esperavam. Alguns dizem que isso aqui é balela, que nunca vai acontecer a criação do computador quântico. Eu não concordo. O computador quântico existe, está funcionando, está vindo. Inclusive, lá naquele Museu do Amanhã em Nuremberg, Alemanha, eu filmei isso aqui, só que eu não foi naquele vídeo que eu trouxe para vocês. Eventualmente eu faço um cortezinho de alguns vídeos que eu fiz aqui para minha privacidade e trago aí para vocês, né, mostrando a réplica do computador quântico que tinha lá no Museu do Amanhã. E até aproveito para rebater aí algumas acusações. Aí o pessoal veio dizer, mas o Jason se deslumbra com a tecnologia. Pessoal, não é deslumbre com a tecnologia. Eu já falei várias vezes. A tecnologia é uma coisa maravilhosa. Isso aí podia trazer riqueza, conforto, bem-estar para todo ser humano, inclusive para aquele mais simples e pobre que existe, né? Todo mundo podia viver muito bem, só que o problema não é a tecnologia, o problema é nas mãos de quem está a tecnologia. É igual uma faca. Uma faca é o produto de uma tecnologia mais antiga, onde eles forjaram o ferro e criaram a faca. Então a faca ela pode ser utilizada para você cortar o seu pão, para você cortar a carne que te alimenta, para você fazer o bem, mas também pode ser usada para tirar a vida de uma pessoa. Então não é a tecnologia que é o problema. A tecnologia, principalmente essa mais avançada, como a computação quântica, é como um cetro de ferro que está na mão de alguém que governa com aquele cetro de ferro. Então hoje, quem são as pessoas mais ricas e poderosas do mundo? São os donos e os proprietários dessas empresas de tecnologia, de NVIDIA e Starlink, etc, etc. Então, esse cetro de ferro, em algum momento, tem de ser tirado das mãos das pessoas que governam o mundo hoje e vai, na minha opinião, ser repassado às mãos do Messias. Então, eventualmente, o cetro de ferro tecnológico vai se voltar para o bem da humanidade e não para tirania, controle, subjugação, depopulação. Não. Um dia nós veremos isso acontecer. Mas o foco aqui nem era esse. O foco era mostrar que a computação quântica está avançando rapidamente e isso também coloca em perigo a ideia libertária das criptos, porque dizem que a única maneira de quebrar o código das criptos seria através da computação quântica e que ele quebraria a senha das criptos em questão de microsegundos. Será? Bom, vamos ver se, primeiro, a computação quântica vai se concretizar mesmo e, em se concretizando, se ela realmente vai poder quebrar as criptos, né? Vamos ver. Mudando de assunto, o Brasil tem pior seca da história moderna e cenário deve piorar. Um amigo mandou aqui um vídeo, até esqueci de trazer aqui para vocês, onde ele mostra que hoje de manhã, lá no interior de São Paulo, o céu nasceu vermelho e a cidade dele é cercada de fumaça. Um abraço para vocês todos aí, inclusive, que têm mandado esses links para nós lá no sugiraumapauta@gmail.com, nosso e-mail aqui para vocês mandarem pautas. E são muitos
Eu não consigo trazer todos, mas eu agradeço quem tem enviado. Uma hora ou outra eu coloco de alguns e depois de outros e assim vai. O Centro de Monitoramento de Desastres Naturais Nacional informou que o Brasil enfrenta agora a pior seca da história. Rios estão secando, há regiões que podem se desertificar, inclusive estão falando aqui numa outra matéria de que isso pode acontecer. Ué, o que aconteceu aqui? Bom, ele comeu um pedaço da matéria aqui, mas que ele pode acontecer, inclusive em Belo Horizonte, que Minas Gerais tem 544 cidades sob risco de estiagem. Com a estiagem, o que vem? Vem problema de plantio, né? As pessoas começam a ter o alimento encarecido porque a terra não vai dar tanto alimento. As seguradoras e resseguradoras vão ter de pagar indenizações por perdas de safra ou porque o sol não deixou vir, né, porque houve muita seca, ou até por conta de incêndios, né, a depender dos contratos de seguros e resseguros, evidentemente. Rio secando, então é mais um sinal aí de que as coisas tendem a se complicar um pouco. Mudando de assunto, voltando para a tecnologia, empresa de reconhecimento facial Clearview é multada na Holanda. Isso aqui, pessoal, é aquele perigo que nós viemos anunciando. A multa que eles ganharam foi de 182 milhões de reais. Tudo bem, mas isso aí não vai impedir o que eles estão fazendo, porque se eles não fazem, outros fazem. O que eles fizeram? A Clearview oferece um serviço que permite identificar uma pessoa a partir de fotografias do seu rosto captadas sem a sua autorização na internet. Então, todo mundo hoje está com o rosto na internet. Não interessa se a pessoa tem ou não tem rede social. Se ela não tem, mas tem um primo, uma namorada, um irmão, ou enfim, ela estava passando pela rua, alguém bateu uma foto, ela nem percebeu. Eu acho que dificilmente um único ser humano em cima da Terra já não está fotografado e com o seu rosto na internet. Talvez aqueles que estão isolados totalmente em ilhas, tem lá uma tribo que é assim lá na Ásia e talvez alguns índios na Amazônia, mas é muito difícil. Hoje em dia está todo mundo aí. E com base nessas informações digitais, todo mundo já está catalogado. Com base nisso, as pessoas podem ser vigiadas hoje em aeroportos, portos, enfim, nesses entrocamentos de transporte e até na rua, né? Se você viaja para outro país ou está nas grandes cidades, aí você já sabe a quantidade de câmeras de identificação facial que tem por todo ponto, né? Então eles sabem quem é você, sabem tudo da sua vida, buscam o histórico todo nas redes, aquilo que é proibido, inclusive, e sabem, inclusive, onde é que você está, né? Que uma hora você está num ponto identificado, daqui a pouco você viaja para outra cidade, está em outro ponto, eles vão rastreando por onde você está. Liberdade zero, vigilância total. Mas não há mal que sempre dure. Uma cratera na Sibéria aumenta de tamanho e está alarmando os cientistas. Enquanto os cientistas ficam alarmados, nós que sabemos de onde tudo isso vem, inclusive a gente fala lá na comunidade fechada sobre a criação desse permafrost que está derretendo, da época da Era do Gelo. Agora, a gente vem dizendo há um bom tempo que isso aqui iria acontecer. Não é, na nossa opinião, por conta da teoria principal. Existem duas teorias. Uma teoria diz que é por conta da existência de muitas pessoas que estão aí aumentando o consumo de carbono e etc. Não que isso aí não tenha pelo menos um tanto de influência, mas ao ponto de fazer o que eles querem fazer, que é a depopulação, isso é um crime, na minha opinião, um crime contra a humanidade. Aí não, né? Mas o fator principal é que isso aqui está previsto como o destino final, né, de tudo isso. Então haverá um momento em que, por fatores que vão além da possibilidade do ser humano de alterar o clima do local onde ele vive, vai acontecer isso de qualquer maneira. Isso aqui é uma prova, né? Essa cratera gigante, que agora pode ser vista do espaço e que vem por conta do derretimento do permafrost. E por falar em permafrost, eles estão agora mais perto do que nunca de desextinguir o mamute lanoso. Nós já falamos várias vezes aqui do fato de que eles estão querendo ressuscitar não só o mamute lanoso, como o dodô, tem outros animais, o rinoceronte lanoso e outros bichos lanosos aí da época da Era do Gelo. Eles querem... por que eu falo por falar em permafrost? Porque muitos desses aqui
estão congelados intactos no permafrost, né? E conforme o permafrost vai diminuindo, vai degelando, eles vão aparecendo, né? E a gente explica lá, ó, por que o tigre da Tasmânia, o dodô, por que esses animais estão intactos? Porque o congelamento foi instantâneo. Porque se ele viesse de milímetro em milímetro, vindo do pé para cima, o animal não ficaria parado ali esperando ser congelado. E depois, se ele tivesse perecido ali por conta de um local muito frio, ele não teria capim na boca. Muitos deles estavam mastigando, inclusive, o capim, outros estavam digerindo no estômago. E aí, imagine-se, mas o pé congelou, ele ficou preso. Aí os animais, os felinos, teriam devorado a carcaça da parte de cima que tinha sobrado. Não, isso foi um congelamento instantâneo com algumas dezenas de metros de gelo, em alguns lugares muito mais do que isso. A gente explica lá na série A Era do Gelo, que eu acho que está na 4ª temporada, já nem lembro. Quem lembra, por favor, escreva aí nos comentários, lá na comunidade fechada. E para finalizar isso aqui, os majestosos anéis de Saturno desaparecerão em apenas 6 meses. De repente alguém vai dizer que isso aqui também é por conta aí do carbono que as pessoas estão queimando, né? Tem muita coisa acontecendo que foge ao controle da humanidade, pessoal. A humanidade não vai conseguir impedir isso. Por mais que os egoístas queiram depopular o mundo, eles não vão poder impedir o que está vindo. A maioria das pessoas considera o impressionante sistema de anéis de Saturno que circunda o gigante gasoso a característica celeste mais fascinante e icônica do nosso sistema solar, e blá 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 blá. Nós estamos prestes a ver esse desaparecimento cósmico que aparentemente vai acontecer em março de 2025, onde eles se tornarão virtualmente invisíveis para observadores baseados na Terra. Inclusive há também profecias a respeito disso, só que daí não cristãs, pelo menos não diretamente, não é dito diretamente a respeito disso. Eles falam que os cavaleiros que correm no entorno do planeta e tal, ou do Deus, né? Enfim, tem uma situação bem interessante sobre isso aí também. Mas enfim, só para mostrar aqui para vocês que há coisas que estão acontecendo também além do nosso simples local de moradia. Tem coisa aí que foge do controle do ser humano e que vai nos afetar, inclusive o Sol. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.